Bom, boa tarde a todos. Me chamo Bruno Putweber. Hoje eu vim aqui para apresentar uma planilha de controle de dados da área fisiológica para o futebol, voltado ao futebol, certo? Para que vocês consigam me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @_BrunoPut e meu Facebook, Bruno Putweber, tá? Fiquem à vontade para me mandarem mensagem, enfim, se tiverem alguma dúvida quanto à planilha, ok? É, Essa planilha ela surgiu de uma necessidade de a gente ter dados velozes, de não termos programas onde a gente possa controlar esses dados, que hoje são programas caros, que nos dão todos esses dados. Então, de uma forma simples, rápida e objetiva, a gente consegue ter todos os dados que a gente busca da área fisiológica no futebol, de maneira rápida e veloz. Tá? Então, iniciando na planilha, vou abri-la aqui. Já coloquei alguns exemplos, coloquei um exemplo, tá, para ficar mais fácil o nosso entendimento, para vocês poderem entender a planilha, tá? Então a planilha hoje ela conta com 250 nomes, ou seja, a gente consegue colocar até 250 nomes, certo? Atletas. E ela contempla categorias sub-11, 13, 15, 17 e 20, tá? Então seria para categorias de base de clube de futebol, porém elas podem ser utilizadas na categoria profissional, visto a facilidade de mexer com elas, né? De mexer nas variáveis que a gente busca, ok? Então, para o nosso exemplo ficar completo, então a gente tem um atleta específico, Bruno, e a posição dele seria volante. O nascimento é 01/01/2006. Aqui ele já vai me dar automaticamente a idade, certo? Referente ao dia de hoje. Hoje, o dia que a gente está gravando, dia 23. Então, ele já vai me dar essa idade. O peso a gente coloca, estatura e estatura sentado. Para que serve? Para que a gente consiga calcular o status da maturação dele, a idade com o pico de velocidade de crescimento e o pico de velocidade de crescimento dele. Se vocês verem aqui, ó, alterar para 50, vocês podem ver, ó, que mudou o pico de velocidade de crescimento e mudou a idade de PVC e o status de maturação foi para atrasado, tá? Se eu voltar a 80, ele volta a ser normal, assim como ele muda. Então é uma planilha que ela muda de acordo com o que a gente coloca, tá? Nessa planilha a gente conseguiu englobar até 5 valências, até 5 avaliações, tá? Então a primeira avaliação seria a verde, a segunda a azul, terceira a laranja, quarta cinza e quinta a laranja, tá? A gente pode alterar o que a gente busca, tá? Para esse exemplo que a gente está colocando aqui hoje, a planilha ela conta com informações antropométricas, de dobras cutâneas, ela conta com avaliação de velocidade, resistência aeróbia, potência, que seriam os saltos, né? Hoje, nessa planilha ela comporta as avaliações com a plataforma de força, mas nada impede que a gente faça uma avaliação de uma forma é, menos mais subjetiva, né? Com fita na parede ou com outros métodos para a gente conseguir marcar se a gente não tiver a plataforma de força. E o teste T, tá? O teste T é um teste que ele contempla acelerações, desacelerações, mudanças de direções, bem específico ao futebol, tá? Então ele contempla essas avaliações. Quando a gente for iniciar o preenchimento, a gente vai colocar aqui o que a gente quer, que eu já deixei completado, então ele me dá a previsão de estatura final também. As dobras cutâneas, hoje a gente utiliza a fórmula de Falkner, mas nada me impede de eu alterar a fórmula, basta eu vir aqui e colocar a fórmula que eu busco, assim como as dobras cutâneas também. E aqui ele vai me dar a adiposidade, massa magra, massa gorda e o percentual de gordura, tá? Tudo isso é a nossa base de dados, então é através disso que a gente vai alimentar as outras planilhas, ok? Velocidade, mesma coisa, hoje a gente utiliza duas passagens de 10 metros, duas de 30, e nós fazemos a média. Ioiô, mesma coisa, utilizamos nível 2. E os saltos seriam contramovimentos, aqui watts por quilo, o programa automaticamente me dá. Ah, mas eu não tenho o programa. Não tem importância. Dá para fazer
essas avaliações não são essenciais para que a gente consiga ver questão de cores, questão de trabalhos referente a isso. É uma informação legal de se ter, a gente consegue prescrever treino através disso, mas ela não é uma informação que, se eu não tiver, eu não consigo prescrever treino. Não, a gente consegue, tá? Então eu tenho o primeiro salto, o segundo com contramovimento, o squat jump são 2 saltos, assim como os saltos unilaterais, perna direita, perna esquerda, são 2 saltos também, tá? E o teste T, beleza? Aqui em cima, vocês veem que ele tá amarelo, tá? Aqui em cima é para colocar a data da avaliação do dia, tá? Então, se a gente mudar a data, observem nessa coluna aqui que as datas vão mudar, tá? Então, ela tá toda automatizada. Então, mudamos para dia 24, ó, mudou tudo para dia 24. O que isso me altera? Isso me altera a idade final, certo? Mas eu tive um atleta que fez a avaliação no dia 23 e outro fez no dia 31/7 de 2020. Venho aqui na linha dele e só muda. A idade dele se alterou, tá? Então isso é perfeitamente alterável, tá? Então aqui o meu sistema da primeira avaliação a gente tem para todos, primeira, segunda até a quinta. Vamos vir para o banco de dados. No banco de dados, a única coisa que a gente precisa preencher, deixa eu mudar para cá, aqui. A única coisa que a gente vai precisar preencher seria a avaliação anterior. Como a gente não tem avaliação anterior aqui, por exemplo, do IMC, a gente não tem avaliação anterior, porque a gente não tem outra avaliação nesse exemplo, eu venho aqui e deixo em branco. Agora eu quero vir mudar, então eu coloco 30 aqui, e aí eu vou completando automaticamente de acordo com o nome do atleta. Esqueci de falar para vocês, nessa planilha, eu quero pesquisar só sobre os atletas 2006. Eu venho no filtro e altero só para os atletas 2006. Eu consigo ter todos. Aqui a gente só tem uma, mas a gente consegue ter todas as linhas, beleza? Vamos lá então. Aí. Vamos voltar aqui. Todas as planilhas elas são filtradas, tá? Ou seja, eu consigo filtrar quem eu quiser, o dado que eu quiser. Eu só quero saber os volantes, só quero saber os nomes, enfim. Vocês conseguem fazer tudo isso automaticamente. Então a gente veio, na velocidade a gente coloca os valores anteriores, ioiô a mesma coisa, que é a resistência aeróbia, né? Os saltos a mesma coisa e o teste T a mesma coisa. Por que a gente coloca isso? Vamos mostrar a parte de relatórios que nós temos. Vamos iniciar aqui no relatório do Sub-11, mas vocês podem ver que está tudo separado por cor. Sub-13 é cinza, Sub-15 laranja, amarelo, Sub-17 azul e Sub-20 verde. Tá? Então está tudo separado por cores. Todos os relatórios de um nós temos para o outro. Então os meus relatórios do Sub-11 nós temos até o Sub-20. Preciso utilizar tudo? Não, você utiliza de acordo com a sua realidade. Tá? Vamos iniciar nessa aba. Então aqui eu tinha filtrado, tá? Vamos tirar esse filtro. Aqui eu consigo filtrar de acordo com o que eu quiser. Então, como eu só quero os atletas 2011, eu venho pela data de nascimento, seleciono só os atletas 2011, só vai me dar um, porque a gente só tem um exemplo. O mês a gente consegue alterar aqui também, certo? E a categoria, caso eu precise mudar a categoria, tem aqui. Ele já vai me puxar todos os dados referentes àquele atleta que nós colocamos aqui na matriz, tá? Então, todos esses dados da matriz, ele já vai me trazer quando eu tiver filtrado. No Sub-11, a gente está utilizando como critério para poder apresentar relatórios o IMC, certo? A gente não utiliza ainda o percentual de gordura com os menores. O percentual de gordura ele vai entrar a partir do Sub-15, ok? Então nós temos IMC, pico de velocidade de crescimento, maturação e a previsão de estatura. Isso seria a primeira avaliação. Não está aparecendo IMC aqui. Porém, se eu fizer a impressão, então aqui, ele vai me aparecer o IMC, tá? Então não se preocupem quanto a isso, ok?
Então ele vai me dar todos esses dados e nessa aba eu só tenho a composição corporal. Então isso vai ser comparado à primeira avaliação, segunda, terceira, quarta e quinta, ok? Fizemos isso, beleza. Agora nós vamos para as avaliações, para as outras avaliações, né? Que seriam a velocidade, o salto e o teste T. Mesmo sistema, eu consigo filtrar tudo aqui, consigo filtrar os nomes também se eu quiser. E aqui ele vai me dar o 10 metros, o 30 metros, o salto contra o movimento, o teste T. Tá? Por sub-11, nós buscamos estas avaliações. Por que eu tinha que colocar o valor anterior? Vem nessa explicação aqui. Quando eu coloco, quando eu tenho a primeira, segunda, enfim, o ano isso se autocompleta, aqui já vai me dar automaticamente qual é a minha diferença de hoje para a avaliação anterior. Então eu consigo comparar a primeira com a segunda, segunda com a terceira, terceira com a quarta e assim por diante. Consigo ver o desenvolvimento e a evolução desse atleta dentro do ano que a gente tem. Então aqui nesse exemplo, se vocês lembrarem, já estava completo lá, o atleta hoje ele fez em tiro de 10 1.640 e ele tem uma diferença em vermelho. O que significa isso? Significa que esse valor aqui de 1.640 é um valor que ele fez a mais. Então ele fez a mais 0.117 em relação ao teste anterior, assim como o teste de 30, tá? Só para vocês verem como ela muda, vamos lá em banco de dados. Vamos em velocidade, ó. Podem ver que aqui é o valor atual, certo? Eu vou colocar um valor maior aqui, coloquei 4 no tiro de 30, tá? Ele já vai vir aqui, ou seja, eu fui mais rápido nesse do que lá atrás. E quanto eu fiz mais rápido? Eu fui 0.126. E aí eu consigo ver um desenvolvimento do atleta, tá? Os saltos, mesma coisa, então ele vai me dar a diferença, o salto atual e a diferença para o anterior. Então no anterior, vamos lá no banco de dados, a diferença para o anterior de salto, tá aqui, ó. A diferença para o anterior de salto, então antes eu tinha feito 44 e nesse eu fiz, a média me deu 43, ou seja, eu tive diferença de 1 centímetro, tá? Isso vai me passar aqui em percentual, em termos percentuais, quanto percentualmente é aquela diferença. Então eu fiz antes 44 e agora eu soltei, antes eu fiz menos, antes eu fiz mais e agora eu fiz menos. Então eu fiz menos 6,3%, ou seja, eu preciso melhorar nesse quesito para esse atleta nesse exemplo subjetivo, certo? Assim como aqui vai me dar a diferença de contra-movimento para o squat jump, onde a gente vê que uma diferença de maior de 10% a gente tem um bom aproveitamento do componente elástico, um bom aproveitamento da potência. E o teste T é a mesma coisa, ele vai me dar a diferença. Então ele vai me dar o tempo aqui atual para o anterior 2, tá? Ou seja, 2 vermelho, que significa que eu fiz 2 segundos a mais do que o teste anterior. E isso se estende para a segunda, terceira, quarta. Para a partir da segunda avaliação, eu não preciso mais completar nada, porque ele se autocompleta. Ele puxa os dados da primeira avaliação para os dados da segunda, tá? Quando a gente chega aqui nos gráficos, a gente consegue colocar tudo o que a gente quer, tá? Eu consigo filtrar aqui. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, copio o nome dos atletas. Então vamos colocar, copiei o nome do atleta, venho em dados de gráfico e coloco. Aqui eu vou colocar o dado do valor do IMC na primeira avaliação. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui eu tenho as 5 avaliações. Puxar aqui. Então aqui eu coloquei o nome, vou colocar o dado de IMC da primeira avaliação, o dado de velocidade, o dado de salto. Vou fazer só do IMC para vocês estarem observando. Então eu venho aqui em composição corporal, puxo o IMC desse atleta, copio e colo, tá? O IMC vai ser desse jeito. Quando eu abro o gráfico,
aqui eu consigo ter, ó, aqui o atleta Bruno, ele tem um IMC daquele ali. E dentro de um grupo eu consigo ter todos esses valores. Ah, eu quero fazer com menos casa depois da vírgula. Vem aqui e só tiro as casas, tá? Isso eu consigo ter esses dados para a primeira. Aqui esses dados são flutuantes, eu consigo habilitar, desabilitar nomes, habilitar e desabilitar avaliações também, tá? Isso tudo para o sub-11. Termina em teste T. Então eu consigo fazer tudo isso daí. E aí as referências, o que são as referências? São as referências que eu quero. Hoje essa planilha está dividida em 5, tá? Através do FIRB, ou seja, a gente divide em fraco, irregular, regular, bom e excelente. Como que eu encontro esses valores? Junto com essa planilha, no momento que vocês adquirirem, vai uma planilha onde ela é autocompletável, você só adiciona o valor da valência que você quer, da categoria que você quer, e ela se autocompleta. Eu pego aqui os valores de lá e coloco aqui. Feito isso, essa planilha está atualizada, ou seja, ó, eu atualizei esses valores no dia 3, questão de MC, enfim, eu só vou precisar vir aqui e mudar as condições dela. Isso é algo bem simples, só preciso mudar, já está bem alinhado, só preciso mudar os valores. Então aqui, salto de velocidade de 30, tudo isso, caso vocês tenham dúvida, fiquem à vontade para me procurar, eu vou explicando um a um para vocês, a gente vai ajudando nesse primeiro momento para vocês fazerem, tá? Então aqui seriam as referências. Aí nessa planilha a gente tem resultados por posição, então a gente coloca o nome dos atletas aqui e a gente sabe como eles estão através dessas referências do FIRB, a gente sabe como eles estão por posição. Esses resultados aqui é a mesma coisa, não se assustem com os valores, com tanto número, mas esses dados a planilha já te autocompleta também, vai a planilha também referente às posições, para que vocês possam estar atualizando esses valores, tá? Tudo isso é bem fácil. E no final a gente inseriu alguma questão de observação, sugestão, caso a gente veja necessidade de estar pontuando, tá? Só vou mostrar para vocês agora bem rapidinho dos atletas sub-15. Então vamos imaginar que esse atleta aqui, ele era sub-15. Então a gente seleciona, a gente só quer os 2006. Podem ver que no sub-15 a gente tem uma condição a mais, né? Que seria o percentual de gordura. O percentual de gordura já vai estar na questão das referências aqui, certo? Então o percentual de gordura ele já vai estar de acordo com essas referências. Me dá massa magra, massa gorda e idade de PVC, tá? Com relação às avaliações, mesma coisa, já está tudo automatizado para esses valores de referência com relação à velocidade, certo? Vocês podem ficar à vontade. E a planilha funciona da mesma forma. Aqui a gente só adiciona a valência ioiô, que se inicia para o sub-15. Ah, eu não uso ioiô no sub-15, não tem problema. É só tirar, só excluir, fica fácil. É uma planilha bem simples de se responder, beleza? De se completar e de fazer ela acontecer. Então seria isso daí. 17 e 20, mesma coisa. A gente tem a mesma ideia aqui do sub-15, assim como os gráficos é a mesma coisa. A gente, para alimentar os gráficos, a gente vem aqui em atletas, adiciona os valores que a gente quer e os gráficos vão se alimentando automaticamente. Durante o ano a gente tem uma demanda bem boa de dados, a gente consegue ver bem os dados dos atletas. Mesma coisa, resultados por posição, é a mesma planilha lá. E aqui, observações e sugestões, certo? Fiquem à vontade, se tiverem dúvida, procurem. Essa planilha, a gente está pedindo um valor simbólico para saber questões de valores, questões de como preencher. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para estar me procurando. Tem meu Instagram, pode ser aqui pelo YouTube também. Então, espero que eu possa estar ajudando aí a vocês. Espero que possa estar evoluindo
as questões de controle de dados, evoluções de dados dentro de um clube de futebol. Hoje, como eu falei anteriormente, a gente tem muita dificuldade em ter programas bons e baratos. Hoje se tem algo muito caro. Então essas planilhas de Excel, ela vem, esse arquivo ele vem para somar junto conosco, certo? Então fiquem à vontade, estou à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, me procurem nas redes sociais. Beleza? Valeu, um abraço, rapaziada. Até mais.